Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Thaisa Lima e estou com vocês mais uma vez trazendo a legislação de Pernambuco. Antes de começar, mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês os feedbacks, porque eles são muito importantes para que a gente possa estruturar cada vez melhor tanto a nossa didática quanto a nossa aula. Em relação a alguns de vocês, acho que uns 4 alunos perguntaram uma forma de estudar isso, de uma forma de fazer com que esse conteúdo ele fosse mais tranquilo de se estudar. O que é que eu diria para vocês, tá? Uma das coisas que eu faço é estudar como ensinar, né? Porque é muito importante não só eu passar o conteúdo, mas também é importante que vocês retenham esse conteúdo. Nesse livro aí, eu não indicaria para vocês lerem, e por um motivo. Gente, ele é um pouquinho chato, porque ele vai trazendo vários testes realizados e pesquisas, mas o que é que eu traria para vocês? Primeiro, é o que é que eu coloco na minha cabeça para poder estudar esse conteúdo. Esse é o conteúdo que vai reger a sua relação quando você for aprovado com o estado de Pernambuco. Imagina, se você é empregado numa empresa privada, você vai ser regido por um contrato e ali com os artigos da CLT, com a previsão seletista, né, na CLT. Aqui, quando você passa no concurso público, como é que você vai ter essa relação aí regida? Por meio dessas leis. Então fica muito mais fácil, até para você estudar, porque vai despertar agora um interesse em você. Qual o interesse? Como é que eu ingresso no serviço público do estado de Pernambuco? Como é quando eu quiser tirar férias? É do mesmo jeito? Quando é? Quais são os casos que essa lei vai elencar que eu vou poder ser demitido? Qual o prazo que eu tenho de estágio probatório? Se na iniciativa privada eu teria que passar um período ali de 3 meses de experiência, qual é esse período aqui no serviço público? Então, gente, desperta um interesse muito maior. Em relação à fixação do conhecimento, a última dica para a gente entrar aqui na nossa lei é: esse livro, ele fala muito, mas de uma forma muito tranquila em relação à revisão espaçada. E eu não estou fazendo aqui propaganda de nada para vender não, tá? Antes, o que é que eu fazia com vocês? Eu sempre disse, ó, tenham um caderno de erros. Hoje, qual é a minha orientação para os alunos? Utilizem o Anki para sua revisão. Utilize o Anki para sua revisão. Coloque no Anki tudo que você tem errado. As coisas que você tem errado ultimamente, você pega e coloca lá no Anki num baralho seu. Por quê? A forma de revisão espaçada vai fazer com que você retenha o conteúdo muito, mas muito mais rápido do que outras pessoas que não estão utilizando essa forma de estudo. E vocês vão poder criar os seus próprios baralhos para poder fazer essa revisão ficar muito mais efetiva. Tanto dessa matéria aqui que a gente está estudando, quanto de todas as outras matérias. Gente, é dessa forma que eu consigo me recordar, por exemplo, de frações de determinados crimes. Por exemplo, a fração da tentativa, ou uma pena que você esteja querendo ali memorizar, ou até mesmo para sedimentar o conteúdo. O Anki é maravilhoso, tá bom? A minha orientação é: crie o seu. Thaís, tem muita gente vendendo, inclusive você. Eu tenho flashcards, que eu também vendo flashcards, mas se vocês criarem os seus, fica personalizado de acordo com a sua necessidade de cada conteúdo. Beleza? Pronto. Recados dados, vamos começar a nossa aula. E aqui, ó, regime jurídico dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco. Vamos para a nossa primeira questão, porque hoje eu vou estudar com vocês resolvendo questões. Thaís, você já deu essa aula para alguém? Não, eu estava aqui dando a aula e sem querer eu toquei no botão do boot e o meu microfone ficou mudo. Tô gravando de novo essa aula. Vamos lá. Primeira questão. PGE, Pernambuco 2019. O que é que eu vou querer com vocês, gente? Eu vou querer resolver essas questões com vocês para treinar a forma como você vai chegar na hora da prova. Beleza? Porque eu quero que vocês entendam como o Sebrasp cobra esse tipo de legislação. Vamos lá. PGE, Pernambuco 2019. Com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos e funções públicas, e nas disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item a seguir. Ele trouxe 2 parâmetros para a gente: disposições constitucionais e o Estatuto do Estado de Pernambuco, tá? Diante desse enunciado, eu poderia tentar atualizar a norma, beleza? Porque ele fala disposições constitucionais e o Estatuto. Muitas vezes ele só vai trazer assim, ó, de acordo com a lei. Acabou. Se for só com a lei, a gente julga de acordo com a lei. Mas aqui ele trouxe disposições constitucionais e o Estatuto. Vamos lá. Reintegração
corresponde ao reingresso de servidor aposentado no serviço público, se insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou se houver interesse e requisição da administração, respeitada a opção do servidor. Vê só, você que está estudando para agente e escrivão, esse, e para delegado também, mas esse é um dos temas mais recorrentes. Que tema é esse? Formas de provimento. E a nossa lei, ela tem algumas peculiaridades, mas essas formas de provimento, para o concurso que você for fazer, no geral, eles tratam de formas de provimento. Então, quando você aprende o conceito, fica tranquilo. Ainda que passe de um estatuto para o outro, de um estado para o outro, geralmente os conceitos são os mesmos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estudar com vocês as formas de provimento e a minha dica inicial é, primeiro, saiba diferenciar cada forma de provimento, antes de ficar estudando as peculiaridades de cada uma, ok? Vamos lá. Nomeação. Quando um cargo está vago, não tem ninguém nesse cargo, o que é que acontece? Você vai prover por meio da nomeação. A nomeação é a forma de provimento originário. É como se fosse ali, ó, é a primeira vez que esse cargo vai ser preenchido. Imagina, o meu cargo público aqui de policial no estado de Alagoas é meu, tá? É um cargo. Como vocês estão concorrendo aí para essas vagas de Pernambuco, quando vocês forem aprovados, o cargo que vocês ocuparem, o cargo que vocês ali, para o qual vocês sejam nomeados, é seu. E ele só vaga naqueles casos de vacância. Por exemplo, aposentadoria, morte do servidor, tá? Nos casos de vacância é que o cargo vai ficar vago. E quando eles ficam vagos, é que podem ser ocupados por uma outra pessoa. Caso contrário, se o cargo tiver provido, é seu, acabou, tá bom? Então vamos lá, a nomeação é a forma de provimento originário. E eu destaquei aqui algumas particularidades da nossa lei. Ela fala, ó, a nomeação será feita em caráter vitalício, caráter efetivo ou em comissão. Ó, ela traz aqui, ó, em caráter vitalício, caráter efetivo ou em comissão. Gente, eu vou deixar esse material aqui na descrição do vídeo para vocês baixarem. Não se preocupem em dar print e eu prometo que não vou ficar riscando tanto ele. Beleza? Ó, então você tem uma nomeação em caráter vitalício e pega isso aqui. Em caráter vitalício para conselheiro do Tribunal de Contas. Outros estatutos não trazem isso aqui já de pronto. Beleza? Mas esse traz. Então o que é que ele fala? Em caráter efetivo para o único cargo, conselheiro do Tribunal de Contas, é o que ele está falando aqui, para conselheiro do Tribunal de Contas. Em caráter efetivo, para cargos de classe única ou de série de classes. E para cargos em comissão. São aqui, ó, as possibilidades que ele fala aqui de nomeação. Então, a nomeação será feita em caráter vitalício para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, ou em caráter efetivo para cargos de classe única ou de série de classes. Por exemplo, os cargos para os quais vocês estão concorrendo, agente, escrivão e delegado, são cargos de nomeação em caráter efetivo. Beleza? Vamos mais. Promoção. Thaisa, tem mais artigos falando sobre nomeação? Tem. Ó, tá assim na lei. Mas eu tenho que, aqui como a gente tá numa resolução de questões, eu tenho que tentar tocar isso mais rápido, beleza? Promoção. O que é a promoção? A promoção é uma forma de provimento derivado. Originário é a nomeação, derivado dessas outras aqui que a gente está trazendo. A promoção é a elevação do funcionário em caráter efetivo à classe imediatamente superior a que pertence na respectiva série. Gente, eu trouxe esses conceitozinhos lá nos nossos mini simulados. Quem adquiriu, acho que na rodada 2 lá, vão ter esses conceitos numa das questões para vocês treinarem. Que conceitos, Thaisa? Conceito do que é classe, conceito do que é série de classes, serviço, grupo ocupacional, tudo tá lá, beleza? Então, mas o que vem a ser a promoção? É você ir para uma classe superior. Você vai ser elevado à próxima classe, tá bom? A classe imediatamente superior a que pertence na respectiva série. Quais particularidades eu destaquei? E sempre eu estou dizendo aqui, eu estou destacando algumas particularidades. Não exime vocês de lerem a lei, tá bom? Não tem promoção nos casos de disponibilidade ou quando o servidor estiver em estágio probatório. O cara que está em disponibilidade, o que é que acontece? O cara está em disponibilidade porque não tem vaga para ele,
tá? Por algum motivo, tal, surgiu, o cargo foi extinto, alguma coisa aconteceu e ele ficou em disponibilidade. Ou até mesmo num caso de reintegração. Aí o eventual ocupante ficou em disponibilidade. Aí o que acontece? Esse cara que está em disponibilidade não pode ser promovido. Sério, sério. E nem o cara que está em estágio probatório. O estágio probatório é um período que você vai ser observado. Por quê? Você vai entrar na administração e de pronto você já não fica estável não, gente. Você tem que passar por esse período de experiência de 3 anos, que é o estágio probatório. Passado o estágio probatório, você se torna ali o quê? Estável no seu cargo efetivo. Ok? Agora, o que é que a lei está dizendo aqui pra gente? Não tem promoção nos casos de estágio probatório, se o servidor estiver em estágio probatório ou em disponibilidade. Outro ponto, quais são os critérios para promoção? São alternados. Uma pessoa vai ser promovida por merecimento, outra vai ser promovida por antiguidade. E mais, qual é o prazo do intervalo entre uma promoção e outra? Sua. No mínimo, o interstício ali de 365 dias. Ok? De efetivo exercício na classe que você está. Para você passar para a próxima, 365 dias. Ok? Reversão. O que vem a ser a reversão? A reversão é o reingresso no serviço público do servidor aposentado. Presta atenção aqui, porque a nossa lei, ela trouxe 2 casos de reversão. O cara já estava aposentado e ele vai retornar ao serviço. Qual é o instituto? Você vai ter ali, ó, uma reversão. E, gente, reversão você já entendeu. O cara estava aposentado e ele vai retornar. Quais são esses 2 casos? Um é o cara que optou por se aposentar. Cumpriu lá o tempo de serviço dele e os requisitos e se aposentou. Aí a administração, ela chama você, ó, por interesse da administração e requisição, ela te chama para você retornar. Thaisa, depois que eu me aposentei, ela pode fazer isso? Pode, gente. Mas é opção sua voltar ou não. Aí, primeiro caso de reversão. Segundo caso de reversão, quando o cara estava aposentado por invalidez. O cara foi aposentado por invalidez, tá? E, por exemplo, isso pode acontecer, sei lá, com 4 anos seu de serviço policial. Você foi aposentado por invalidez. Porém, você vai ficar passando por perícia, gente. E imagine que numa dessas perícias foi declarado insubsistente o motivo que tinha ali fundamentado a sua aposentadoria por invalidez. Se os motivos são insubsistentes, você tem que retornar. Quando você reingressa, o nome disso é reversão. Então, recapitulando, a reversão é uma forma de reingresso do servidor que estava aposentado. O que é que eu destaquei aqui da reversão? A reversão acontecerá no mesmo cargo ou, se extinto, em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional e considerada a existência de vaga. Segundo ponto, determinada a reversão será cassada mediante processo regular a aposentadoria do funcionário que não tomar posse no prazo legal. Percebam aqui, ó, que ele trouxe uma hipótese de cassação de aposentadoria, gente. Uma hipótese de cassação de aposentadoria. Qual é? Thaisa, se você foi convidado a retornar, né? E você não retorna, a sua aposentadoria por invalidez ela vai ser cassada, tá? Se você não tomar posse no prazo legal. Vamos mais. A reversão ela terá prioridade sobre novas nomeações. Eu não vou nomear uma pessoa se eu tenho um servidor para retornar, para reingressar por meio do Instituto da Reversão. E deixa eu falar aqui, ó, eu vou trazer uma dica que eu não gosto, tá? Não gosto dessa dica, mas eu sei que para vocês ela é muito válida. O que é que como as pessoas decoram isso aqui, ó? A reversão, elas pegam esse Vzinho e dizem que é o V de velho. Diz que o vovô voltou, ou o velho voltou. E, gente, hoje em dia os aposentados, eles estão muitas vezes, ó, bem mais numa compleição física e ali uma disposição muito melhor do que determinados jovens, viu? Então, essa história de vovô voltou é só para você decorar, que a reversão tem V, o vovô ou o velhinho voltou. Mas não curto essa dica, mas eu sei que isso cola na cabeça da gente. Vamos mais. Aproveitamento. Aproveitamento é mais uma forma de provimento derivado. Quem é o cara que retorna ali por meio do aproveitamento? É o retorno da atividade
a atividade do funcionário em disponibilidade em cargo igual ou equivalente pela sua natureza e vencimento ao anteriormente ocupado. O que é o aproveitamento? Eu aproveito o cara que estava em disponibilidade. Se o cara estava em disponibilidade e surgir vaga, sabe o que vai acontecer? Ele será obrigado a retornar. Opa, ó, você que está em disponibilidade, tem uma vaguinha aqui, venha trabalhar, meu filho. Já tá bom de você em disponibilidade? Vamos cancelar aí essa disponibilidade, né? Então, percebam que o aproveitamento é a forma de provimento que vai ali realizar o retorno do servidor à atividade que estava em disponibilidade. Thaisa, o que é que você trouxe aí de particularidades? Se o servidor não tomar posse quando ele for convocado aqui para o aproveitamento, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, salvo no caso de invalidez. Por quê? Se o servidor agora for configurado ali, que o servidor está ali no estado de invalidez, o que é que vai acontecer? Vai ser aposentado, tá bom? Vamos mais. Tem preferência o concorrente à mesma vaga que tenha maior tempo de disponibilidade. E no caso de empate, o que tiver maior tempo no serviço público. Imagina, nós temos 2 servidores em disponibilidade. Quando você tem esses 2 servidores, quem é que eu vou chamar primeiro? Eu vou chamar primeiro aquele que está há mais tempo em disponibilidade. Thaís, aí empataram 2. Como é que eu desempato isso? Quem tiver mais tempo no serviço público, ok? Vamos prosseguir. Transferência. O que é a transferência? Gente, o conceito que essa lei trouxe de transferência meio que confundiu ela com readaptação. Readaptação, se você pegar outros institutos, vai perceber que é outra forma de provimento derivado. O nosso estatuto aqui, ele meio que fez uma confusãozinha, tá? Eu diria até que um equívoco legislativo. Mas a gente estuda de acordo com a lei que está aqui sendo tratada, né? Não é de acordo com só o direito administrativo. Então vamos lá. A transferência será feita no caso de readaptação do funcionário para cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual, atendida a conveniência do serviço. Percebem que meio que ele tratou da readaptação? Vou abrir um parênteses aqui para vocês. O que é a readaptação no direito administrativo, tá? Quando a gente tá estudando isso. A readaptação é você ali colocar aquele servidor que sofreu alguma limitação na sua capacidade física, intelectual, psicológica, ele sofreu algum tipo de limitação e por conta disso você vai readaptar ele a um cargo que tenha maior correlação com a atual condição dele. Aí aqui meio que ele misturou transferência com readaptação. Aí ele diz, ó, essa readaptação aqui, que ele chamou de transferência, será feita, no caso de readaptação do funcionário para cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual, atendida a conveniência do serviço. O que é que eu destaquei para vocês? A transferência de que cogita este artigo será necessariamente precedida de avaliação de desempenho funcional, treinamento ou prova de capacidade intelectual na forma estabelecida em regulamento, satisfeito o requisito de habilitação profissional. Complicado, né? Porque meio que ele misturou as coisas. Mas, tranquilo. Vamos estudar de acordo com o que está aqui. Por fim, o Instituto da Reintegração. A reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido ou exonerado ilegalmente reingressa no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Thaisa, o que é a reintegração? A gente chama até a reintegração de reinvestidura. Porque, quais são as causas de vacância? A demissão é uma causa de vacância do cargo. Quando você demite o servidor, após, claro, um processo administrativo disciplinar, quando esse servidor é demitido, aquele cargo que ele ocupava fica vago. Só que com a reintegração, o que é que acontece? O cara foi demitido ilegalmente. Então, nesse caso, sabe o que vai acontecer com ele? Reingressa no serviço público. E ele vai reingressar e vai ter direito ao ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. A reintegração, que seria a reinvestidura do cara que foi demitido ilegalmente, na reintegração, o que é que acontece? O cara tanto pode retornar por uma decisão administrativa ou por uma decisão judicial. Presta atenção nisso.
O cara pode retornar por uma decisão administrativa ou por uma decisão judicial. Segundo ponto, tá? Eu não destaquei, eu percebi aqui agora, dando uma lida, eu não destaquei aqui. Mas segunda coisa que eu gostaria de trazer para vocês. O cara que vai retornar por uma decisão administrativa, essa decisão ela não é de ofício. A administração precisa ali ser provocada por um recurso, por uma revisão, tá? A administração pública, ela precisa ser provocada. Da mesma forma que o Poder Judiciário, né? Mas se, por exemplo, vier uma questão dizendo que a reintegração pode ocorrer de ofício pela administração, só se fosse um procedimento de revisão, tá? Mas a nossa lei, ela fala que a administração, ela precisa ser provocada. Olha o que ela fala aqui pra gente, ó. Artigo 66, parágrafo 2º. A decisão administrativa de reintegração só poderá ser proferida em pedido de reconsideração, recurso ou revisão de processo, ok? Só poderá ser proferida em pedido de reconsideração, recurso ou revisão do processo, certo? Então, percebam. O servidor ele pode retornar por uma decisão administrativa ou por uma decisão judicial. Outro ponto aqui a ser destacado. Será submetido à inspeção médica e aposentado se julgado incapaz. Se o servidor, quando retornar, que ele passar pela inspeção médica, for constatado que ele está ali, ó, incapacitado, tá? Ele vai ser aposentado. Aposentado. No caso de reintegração do funcionário, quem lhe houver ocupado o cargo será exonerado ou reconduzido ao cargo anterior, sem direito à indenização, ou ainda, se estável, posto em disponibilidade, se o cargo anterior houver sido extinto. Gente, isso é muito importante. Porque, ó, vou até puxar isso para mim. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Vê só. O cara foi demitido, beleza? Ou seja, se foi demitido, vagou, tá vago o cargo. Com a vacância, o que aconteceu? Outra pessoa foi nomeada para esse cargo que era do servidor que foi demitido ilegalmente. Por exemplo, aí essa pessoa agora ocupa esse cargo. Só que com a reintegração, o que é que acontece? O servidor vai retornar. Como é que os dois vão ocupar o mesmo lugar? Se a vaga agora está com outra pessoa. Aí, ó, vê o que a nossa lei fala. No caso de reintegração do funcionário, quem lhe houver ocupado o cargo será exonerado. Ó, exonerado. Ou reconduzido, tá? Reconduzido ao cargo anterior. Se a pessoa já tinha um cargo público, ela vai ser reconduzida para esse cargo. Ou, ó, aqui, ó, ou ainda, se estável, posto em disponibilidade, se o cargo anterior houver sido extinto. É muito importante saber disso, tá? O que é que vai acontecer com o cara que estava ocupando a vaga de quem foi demitido ilegalmente? Ele vai ser exonerado. Ou ele vai ser reconduzido se ele tinha um cargo anterior, sem direito a nenhuma. Ó, ele não vai ter direito aqui, ó, à indenização. Ele não tem direito. Quem é que tem direito à indenização, gente? O cara que estava demitido ilegalmente. Esse tem direito à indenização. O cara que estava ocupando o cargo dele e vai ser reconduzido para um cargo anterior, não tem direito à indenização. Pegou isso? Pegou? Vamos responder a questão, né? Foi porque eu realmente quis me demorar um pouquinho aqui. As próximas questões serão mais rápidas. É praticamente uma aula sobre formas de provimento. Vamos responder a questão agora. O que é? Ó, olha a questão, gente. Reintegração. Que é a reintegração? Tá? Reintegração é o retorno do cara que foi demitido ilegalmente. Vamos procurar isso agora. Reintegração corresponde ao reingresso de servidor aposentado. Como é que o aposentado volta? Como é que o aposentado volta? Ele volta por meio da reversão. A questão está errada. E está errada porque ele denominou de reintegração a reversão. Ele trouxe o conceito de reversão e disse que era reintegração. Esse tipo de questão é muito, mas muito comum na nossa banca. Beleza? Vamos lá. Outro pontinho, ó. Lembrem que esse material vai ficar com vocês, tá? Outro pontinho só, outro ponto para que vocês possam aqui, ó. Outro ponto para que vocês possam memorizar. Eu reverto o aposentado, eu reintegro o demitido, eu reconduzo o cara que foi inabilitado, tá? Desculpa, e eu aproveito o disponível. Vai ficar isso aqui para vocês. Próxima questão. TCE Pernambuco 2017. A respeito do regime jurídico dos agentes públicos, julgue o item a seguir, de acordo com a lei estadual
6123 de 68 de Pernambuco e a Constituição Federal. Ele trouxe dois parâmetros para a gente resolver essa questão: o nosso Estatuto e a Constituição Federal. Ó, para quem estiver assistindo agora, esse estatuto é o dos servidores públicos gerais do Estado. O outro estatuto, que eu vou até deixar aqui nos links, nós temos outras aulas falando do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. É outra coisa, tá? Outra lei. Vamos lá. Conforme a legislação pertinente aos agentes públicos do Estado de Pernambuco, a cassação da aposentadoria do servidor público efetivo é cabível apenas na hipótese dele praticar falta disciplinar punível com a pena de demissão. E aí, gente? E aí? Ó, ele tá aqui cobrando da gente agora cassação de aposentadoria. E o cara que não estudou essa lei, sabe o que ele vai dizer? Correto. E sabe por que ele vai dizer que tá correto? Porque ele vai ser induzido a errar. Em outros estatutos, a hipótese de cassação de aposentadoria do servidor público é nos casos de falta disciplinar punível com pena de demissão. Thaisa, eu não estou entendendo o que é essa cassação de aposentadoria. O que é isso? Vê só. O que vem a ser essa cassação de aposentadoria? Veja só. O cara estava aposentado. Já estava de boa em casa naquelas férias agora eternas, né? Estava de boa aposentado. Quando você tem a sua aposentadoria cassada, gente, você vai perder a aposentadoria. E em outros estatutos, a gente sempre dá esse exemplo. O que é a cassação de aposentadoria? É o cara que, se estivesse na ativa, ele seria demitido. Mas agora, como ele está aposentado, eu não posso demitir o cara que está aposentado. O que é que eu posso fazer? Cassar a aposentadoria dele. Entendeu a diferença de demissão para cassação de aposentadoria ou disponibilidade? Aí, uma das hipóteses que o nosso estatuto traz é essa aqui, ó. Falta disciplinar punível com a pena de demissão. Mas nós já vimos, inclusive, aqui, ó, outra hipótese de cassação de aposentadoria. Lembra aqui, ó. Determinada reversão será cassada mediante processo regular a aposentadoria do funcionário que não tomar posse no prazo legal. Ou seja, a questão já estaria errada só por esse conhecimento. Por quê? Tanto eu vou ter uma cassação de aposentadoria nas hipóteses aqui do servidor ter praticado, enquanto na ativa, uma falta punível com pena de demissão, mas agora que ele está aposentado, eu não posso aplicar a penalidade de demissão a ele. Eu tenho que aplicar uma cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? E nós temos outras hipóteses. A diferença para outros estatutos, que eu disse a vocês, ó, quem estudou só outras legislações e resolveu não pegar essa daqui, vai errar. Porque esse é o exemplo clássico que qualquer professor vai dar, gente. A aposentadoria vai ser cassada nos casos do servidor praticar falta disciplinar punível com pena de demissão. Ok? Vamos ver mais. Vamos ver aqui quais as hipóteses que a nossa lei traz. Ó, hipóteses do artigo 207. Falta punível com a pena de demissão quando praticada ainda no exercício do cargo ou função. Ok. 2. Aceitação ilegal de cargo ou função pública provada à má-fé. Porque se você aceitar de boa-fé, ele vai mandar você, né? Vai dizer, ó, se na época que você aceitou isso, opte. Beleza? Mas se tiver provada a sua má-fé, o que acontece? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 3. Celebração de contrato com a administração estadual quando não autorizada em lei ou regulamento. 4. Prática de usura em qualquer de suas formas. Thaisa, eu não sei o que é usura. Gente, usura é quem fica emprestando dinheiro a juros altos, tá? Isso aí é usura. Se você pegar a lei de economia popular, ela trata lá de um crime chamado crime de usura. Beleza? 5. Aceitação, sem prévia autorização do presidente da República, de comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro. Cuidado, né? Tá? Você não vai estar aceitando coisa de governo estrangeiro. E 6. Perda da nacionalidade brasileira. Ó, aqui, ó. Casos de perda da nacionalidade brasileira. Lembrem lá em direito constitucional que o brasileiro nato, praticamente, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar, senão eu entro em outro assunto que não tem a ver com a minha aula. Então, perceberam aqui que a resposta está errada, né? Nessa questão aqui do TCE-PE, a resposta está errada porque não é apenas,
Opa. Não é apenas na hipótese de demissão. Tem outros casos que a lei prevê, como nós vimos aqui, ó, no artigo 207. Ok? Próxima questão. TCE Pernambuco ainda. A respeito de princípios da administração pública, ato administrativo, poderes da administração, improbidade administrativa e regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, julgue o item a seguir. Caso se conclua, em processo disciplinar, que um servidor praticou infração que enseja a pena de demissão, o administrador, após avaliar a gravidade da sua falta e os danos causados, não poderá exercer sua discricionariedade para aplicar pena diversa. Ó, vê só aqui, viu? Ele, no comando da questão, disse para você, ó, tem um monte de parâmetro aqui para você julgar essa questão. Princípios, atos, poderes, improbidade e o regime, tá? E o regime. Até agora, as questões que eu trouxe, todas elas estão te dando um parâmetro maior para julgamento. E isso é bem interessante, viu, gente? Porque, no geral, as questões do SEBRASP, elas não são elaboradas assim. Elas trazem só a lei e pedem para você julgar de acordo com a lei, beleza? Mas vamos lá. Caso se conclua em processo administrativo aqui, ó, em processo disciplinar, que um servidor praticou infração que enseja a pena de demissão, o administrador, após avaliar a gravidade da sua falta e os danos causados, não poderá exercer sua discricionariedade para aplicar pena diversa. Isso está certo ou errado? Ó, isso está certo porque o parâmetro que ele utilizou, como foi amplo, a gente pega o nosso ordenamento jurídico, então, para julgar. E de acordo com o STJ, a autoridade administrativa ela não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo tal da Lei 8.112. Thaís, aí eu posso aplicar isso aqui? Pode. Foi essa a resposta. Tá? Foi essa a resposta. Essa súmula... Gente, no geral, isso aqui já é uma interpretação sistemática, tá? Os estatutos dos estados, eles podem utilizar a Lei 8.112 como uma norma subsidiária para poder completar. No dia a dia, inclusive, a gente faz isso, tá bom? Por que está errado aqui? Por que está certo? Desculpa, por que está certo aqui? Ó, porque a própria súmula do STJ fala isso. Não poderá exercer sua discricionariedade para aplicar pena diversa. O que é que o STJ diz? Previu pena de demissão para o servidor? Ele praticou o fato punível com pena de demissão? Ou administrador, ou jogador, você não pode ali mudar essa pena para uma suspensão ou para uma repreensão. Você vai ter que aplicar a pena de demissão. Ok? Tranquilinha essa questão. Uma questão autoral aqui, tá? De acordo com a lei número 6.123 de 68, Thaisa agora trouxe uma questão no padrão do SEBRASP, tá? Num padrão que geralmente o SEBRASP cobra. Eu que criei essa questão para vocês, essas questões a gente desenvolve também para os nossos mini simulados, tá bom? De acordo com a Lei 6.123 de 68, Laura, servidora estadual, faltou injustificadamente ao serviço por 15 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Neste caso, o ato de Laura poderá ensejar a pena de demissão pela prática de inassiduidade habitual. Opa! Vamos lá. Eu trouxe essa questão aqui porque eu quero que vocês aprendam dois conceitos, tá? Eu quero que vocês aprendam aqui dois conceitos. Vamos lá. Tá aqui, ó. Botei a respostinha aqui, né? Que a questão tá errada, mas quais os conceitos que eu quero que vocês aprendam? O que é abandono de cargo, de acordo com a nossa lei, e o que é inassiduidade habitual, de acordo com a nossa lei. Gente, abandono de cargo, o cara falta 30 dias seguidos e, pô, desapareceu. Ele faltou 30 dias consecutivos sem justa causa. Porque, vem cá, se você tiver uma justificativa, você não vai ser ali, não vai sofrer processo para ser demitido. Quando você falta 30 dias sem justa causa, tá? Injustificadamente, 30 dias consecutivos, 30 dias seguidos, 30 dias diretos, o nome disso é abandono de cargo. Você abandonou seu cargo público. Tá aqui, ó, domingo, 14 de janeiro. Eu tô aqui gravando a aula para vocês que estão aí, ó, estudando, se esforçando. Aí tu vai e falta 30 dias seguidos? Me poupe, né, gente? Mas o nome desse instituto é abandono de cargo. Você já está aprendendo que não pode faltar 30 dias seguidos, tá? Sem justa causa. Porque se você tiver como justificar, ninguém vai te demitir. O instituto da inassiduidade habitual consiste no seguinte. Ele também
ele vai observar ali as faltas do servidor. Mas agora não são faltas consecutivas. São faltas ali, ó, interpoladas, com intervalos. Você faltou 60 dias num período de 12 meses. Num período de 12 meses, você faltou 60 dias. 2 dias em janeiro, 4 dias em fevereiro, 5 dias em março, e assim, ó, somando num período de 12 meses, somando, deu ali, ó, 60 dias, tá? Claro, tem que ser sem justa causa. E não pode configurar abandono de emprego, porque se você faltar 30 dias seguidos, qual é o nome do instituto? Abandono de cargo, tá? Abandono de cargo. Agora, se você faltou ali, ó, com os intervalozinhos, qual o nome desse instituto? Inassiduidade habitual. Gente, é uma das nossas avaliações que fazem com a gente, conosco, né, servidores, é a sua assiduidade. Assiduidade é diferente de pontualidade. Pontualidade é o horário que eu chego, tá? Assiduidade é eu estar todo dia quando eu estou escalado para ir trabalhar. Eu tenho que ser assíduo ao serviço, beleza? Então, vamos agora julgar a questão de novo. De acordo com a Lei 6.123 de 68, Laura, servidora estadual, faltou injustificadamente ao serviço, ou seja, ela não teve justificativa, por 15 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Neste caso, o ato de Laura poderá ensejar a pena de demissão pela prática de inassiduidade habitual. Certo ou errado isso? Errado. E por que tá errado? Porque para configurar a inassiduidade habitual, Laura teria que ter faltado 60 dias num período de 12 meses. E nem configura abandono de cargo, porque para configurar o abandono de cargo, ela teria que ter faltado 30 dias consecutivos. Ok? Próxima questão. Vamos, Thaís, adianta isso que já tem aqui, ó, 36 minutos de gravação, praticamente. Séries PE 2022. Suponha que por decisão administrativa, a demissão de determinado funcionário público civil do estado de Pernambuco tenha sido considerada ilegal. E agora eu pergunto a vocês. Diante do que vocês aprenderam hoje, se o cara foi demitido ilegalmente, qual o nome do instituto para ele voltar, para ele reingressar, para ele ser reinvestido? Qual o nome desse instituto? Reintegração. Se o cara foi demitido ilegalmente, ele vai ser reintegrado. Aí vamos lá. Nessa situação, o funcionário deverá ser... A gente já corta aqui, ó. Eu já corto as outras opções, ó. Revertido? Não, tá? Aqui revertido não. Aproveitado? Não, lembra? Eu aproveito o cara que estava em disponibilidade. Certo? A gente reverte o cara que estava aposentado. Eu reintegro o cara que foi demitido. Sobra duas aqui pra gente julgar. O cara que vai ser reintegrado, ele é reintegrado com o ressarcimento das vantagens ou sem? O cara foi demitido ilegalmente. Foi pra fora. Quando ele retorna, ele tem direito a receber as vantagens? Sim, tá? Letra B aqui é a nossa respostinha. Reintegrado com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo. Tranquilo. Tá aqui de novo o nosso quadrinho para vocês. Para vocês também revisarem. Próxima questão. SEE de Pernambuco. Considerando as disposições do Estatuto do Servidor Público do Estado de Pernambuco, julgue o item subsequente. Percebam uma coisa, tá? Nessas duas questões, eles já colocam pra gente, para que a gente julgue de acordo com o Estatuto de Pernambuco. Ele não deixou amplo como naquelas outras que a gente respondeu no início. Ó, nessa questão aqui ele disse, ó, considere o Estatuto de Pernambuco e julgue o item. Vamos lá. Estágio probatório é o período inicial de 2 anos de efetivo exercício do servidor público nomeado para provimento de cargo efetivo ou em comissão em virtude de aprovação em concurso público e tem por objeto, além da obtenção da estabilidade, aferir a aptidão do servidor para o exercício do cargo. Eu já falei um pouquinho aqui para vocês sobre o estágio probatório. É um período em que a gente vai ficar sendo avaliado mesmo pelo governo. Só que esse período é um período de 3 anos, tá? E o estágio probatório, ele vai ocorrer ali, ó. O estágio probatório, você vai perceber que ele vai ocorrer no caso de cargo efetivo. Ó, cargo efetivo. E a lei ainda traz outro erro. Fala de cargo em comissão. Mas, na verdade, o cargo tem que ser o quê? Efetivo. Você não vai ter estágio probatório para um cargo em comissão, que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Lembra? Lembra disso?
cargo em comissão, é livre nomeação, livre exoneração. Vamos lá. Tá errado porque o estágio probatório é o período inicial de 3 anos. 3 anos, em conformidade com a Constituição de 88 também. 3 anos, tá? Do servidor público nomeado para provimento de cargo efetivo em virtude de aprovação em concurso público e tem por objeto, além da obtenção da estabilidade, aferir a aptidão para o exercício do cargo. Claro, além de você adquirir a estabilidade, ele também vai observar se você tem aptidão, se durante esses 3 anos você desempenhou bem o exercício do cargo. E ele vai avaliar mediante a apuração dos seguintes requisitos, tá? O mnemônico que a gente utiliza aqui, é dia. Porque é dia de você passar ali no seu estágio probatório. De você se tornar habilitado no seu estágio probatório. É dia. Quais são os requisitos? Eficiência. D, de disciplina. I, de idoneidade moral. E A, de assiduidade. A gente acabou de ver ali uma penalidade por inassiduidade habitual. E agora vocês percebem que um dos requisitos para apurar o seu estágio probatório é a assiduidade. É você não ficar faltando, ok? Próxima questãozinha aqui da gente. Próxima questão. Essa eu adaptei, tá? Eu adaptei e a gente vai julgar de acordo com a nossa lei. A lei que a gente está estudando hoje. A Lei 6.123 do Estado de Pernambuco. Essa foi uma questão que o Sebrasp elaborou lá para a PC de Rondônia, em 2022. Eu só adaptei para que a gente possa julgar essa questão de acordo com a nossa lei, a 6.123 aqui do Estado de Pernambuco. Então vamos lá. Com base no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco, a autoridade competente para aplicar a pena disciplinar de cassação de aposentadoria é vamos lá, letra A, Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania. B, diretor da divisão a qual o servidor era vinculado. C, diretor-geral da Polícia Civil. D, corregedor-geral da Polícia Civil. Letra E, governador do estado. Gente, vê só. Quem é que pode nomear você? Quem é que vai te nomear? O governador do estado de Pernambuco. Você que está aí me assistindo, vai ser nomeado pelo governador do estado de Pernambuco. Quem é que pode te demitir? O governador do estado de Pernambuco. Quem é que pode cassar a tua aposentadoria? O governador do estado de Pernambuco. Privativamente, só ele pode aplicar essas penalidades. Demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, Opa, eu trouxe as penas, mas... Vê só. Aqui, Competência. O que é que a lei fala em relação à competência? O governador pode aplicar todas as penalidades previstas em lei. Quais são elas? Repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Thaisa, são as mesmas penas do estatuto? Sim, só que no estatuto tem uma a mais lá, que é a detenção disciplinar. E aqui ele traz uma particularidade, Vê esse parágrafo único aqui, A enumeração constante neste artigo não exclui a advertência verbal. Cuidado para não confundir repreensão, que sempre ocorrerá por escrito, com a advertência verbal. E ele fala, a advertência verbal por negligência ou falta funcional, outra a que se tiver de impor penalidade mais grave. Ok? Estudem isso aqui com carinho também. Mas vamos lá para a nossa competência para que a gente possa julgar a nossa questão. O governador do estado, ele pode aplicar todas as penalidades e privativamente a demissão e a cassação de aposentadoria e disponibilidade. Ok? Ele pode aplicar todas, mas só ele pode aplicar a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Certo? Quem é que vai te nomear? O governador. Quem é que vai te dar um pé na bunda se tu errar? O governador também. Ele vai te demitir ou vai cassar ali a tua aposentadoria ou disponibilidade. Ok? Fica aqui o quadrinho para vocês estudarem mais essas competências da Lei 6.123. Próxima questão. Essa é autoral. E a nossa última questão de hoje, tá? Última questão de hoje, questão autoral. As faltas puníveis com pena de repreensão prescrevem em... Gente, olha a professora aqui, na pressa, esqueceu de dizer para você julgar de acordo com qual lei, né? Mas você vai julgar isso aqui, de acordo com a lei número 6.123 de 68, tá? Do estado de Pernambuco. É aqui que você vai julgar. Você vai julgar de acordo com a lei 6.000,
Opa, 6.000 que é o nosso estatuto, 6.123 do estado de Pernambuco. Então vamos lá. As faltas puníveis com pena de repreensão prescrevem, ó, qual é o prazo que a administração pública vai ter para apurar a sua falta no caso de pena punível com repreensão, de falta punível com a pena de repreensão. Qual é o prazo de prescrição? 180 dias, 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos. Qual é esse prazo? E aqui, ó, eu elaborei um quadrinho para vocês, para que isso fique mais claro. Vamos lá. Prescrição das penalidades. Se a falta for sujeita à pena de repreensão, ela prescreve em 1 ano. Se for prescrita ali para aquela falta pena de suspensão, vai prescrever em 2 anos. Se for prevista ali destituição de função, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o tempo para a administração apurar essa sua falta é de 5 anos. Passado esse período, ele vai prescrever, tá? Volta aqui para a gente julgar o nosso item. Falta punível com pena de repreensão. Prescreve em quanto tempo? Opa, 1 ano, gente. 1 ano de acordo com a nossa lei. Tá aqui a tabelinha para vocês. Eu coloquei aqui algumas observações. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Se você praticar uma infração disciplinar que ela for capitulada como crime, você não vai aqui estar sujeito a esse prazo de prescrição. E aí, ó, você cai lá no 109 do Código Penal. Piora, né? Porque a depender, você vai ter prescrição até ali, ó, 20 anos. Ok? Outro ponto. Quando esse prazo vai começar a fluir? Esse prazo começa a fluir a partir da data do fato punível. Certo? Quando esse prazo pode ser interrompido? Com a instauração do inquérito ou da sindicância. Ok? Deixa eu voltar aqui com vocês. Gente, foi mais um prazer para mim dar essa aula aqui para vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo os nossos vídeos e estudando para o concurso, porque eu quero ver vocês nomeados agora nos cargos de agente ou escrivão ou delegado aí da Polícia Civil de Pernambuco, tá? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.